A Bíblia é composta por 66 livros. Mas por que isso? Por que esses 66? Eu sou o pastor Arthur Klippel e se esse assunto te interessou, acompanhe esse vídeo junto comigo. A gente chama esse conjunto de livros que nós temos na Bíblia de cânone, e no grego a palavra cânon significa régua ou uma vara de medir. Então, esses são os livros medidos como inspirados por Deus. Na época de Jesus, os judeus tinham categorizado a Bíblia em 3 partes. A lei, que corresponde de Gênesis a Deuteronômio, os profetas, que são os livros de profecia, a gente tem vários na Bíblia, e os outros escritos, que ali basicamente estão a história do povo de Israel, os livros de sabedoria. Esses livros eram aceitos no primeiro século e até mesmo antes pelos judeus e também por Jesus e os seus discípulos. Eles mesmos utilizavam esses textos dizendo assim, está escrito, ou então diz o Senhor, e aí eles citavam uma parte da escritura, mostrando que eles consideravam isso como Bíblia, como escritura inspirada por Deus. Isso é mostrado várias vezes no Novo Testamento, mas é de uma forma mais explícita, afirmado em 2 epístolas escritas mais adiante. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu fiz um vídeo sobre como a Bíblia foi escrita. Se você não assistiu ainda, ele está aqui no canal. Você pode clicar no card que vai aparecer para você e assistir depois que acabar esse vídeo. Agora eu quero conversar um pouquinho sobre algo que talvez vocês já até ouviram falar, os livros deuterocanônicos ou os apócrifos. Vamos lá, mas vamos com calma. Eles foram escritos mais ou menos entre 300 a.C. e 70 d.C. E ali a gente tem narrativas, livros históricos, livros de sabedoria, livros litúrgicos, uma carta e um apocalipse. A maioria deles foi escrito em hebraico, como o Antigo Testamento, e foram acrescentados numa tradução grega chamada Septuaginta. Esses livros foram muito utilizados pela igreja cristã no mundo, inclusive até hoje, e desde o século XVI é que nós temos talvez essa separação mais clara entre esses livros. Porque alguns, como 2 Macabeus, Tobias e outros ainda, foram excluídos do cânone, justamente por conter doutrinas sobre a salvação por obras ou o purgatório. Se por acaso você quer saber quais os livros que estavam na Septuaginta e alguns até continuam hoje no cânone romano ou ortodoxo, eu vou deixar uma listinha aqui na tela, você pode pausar o vídeo e observar com calma. E sobre os livros deuterocanônicos ou apócrifos, de uma perspectiva luterana, a gente pode olhar eles não como livros inúteis ou livros proibidos, porque nós não consideramos ele parte do nosso cânone como uma escritura inspirada por Deus, mas eles trazem para nós muita informação histórica, inclusive espiritual, de como era a vida dos cristãos naquela época em que esses livros foram escritos. Mais para frente, o Novo Testamento começou a ser escrito e aí foram reunidos as cartas de Paulo, os evangelhos, as outras cartas e os outros textos também. E para falar da autenticidade do Novo Testamento, a gente pode utilizar inclusive citações de dentro dele. Por exemplo, Pedro fala daquilo que Paulo escreveu aos seus irmãos segundo a sabedoria que lhe foi dada. Lucas fala de outras pessoas que tinham relatado ou escrito sobre a vida de Jesus. Mesmo sem ter ainda o Novo Testamento todo reunido, completo, os cristãos já aceitavam esses livros. E existiram alguns livros que não foram aceitos pelos primeiros cristãos, alguns evangelhos, alguns livros sobre alguns apóstolos, e a gente vai ver o porquê disso agora. Apesar dos católicos e dos evangélicos, vamos chamar assim, terem um cânone diferente, os critérios são muito parecidos. Um critério é a resposta à pergunta: é apostólico? E aqui, como vocês podem imaginar, é justamente uma questão de autoria. Será que o autor, o escritor desse livro, tem autoridade para falar em nome de Deus? E, por exemplo, os escritos do apóstolo Paulo foram rapidamente aceitos justamente porque ele era um apóstolo de Jesus. Mas a gente tem outros exemplos também. O livro de Lucas foi escrito por alguém que nem mesmo viu Jesus. Como é que fica isso então? Outra pergunta a ser respondida é ortodoxo? Isso significa, isso combina com a compreensão da fé cristã que nós recebemos pela tradição viva da igreja, ou seja, os primeiros cristãos estavam de acordo com isso, eles compreendiam isso, fazia sentido para eles o que estava escrito ali? Foi observado se esse livro é compatível com a vida dos primeiros cristãos, do povo de Israel? Alguns livros até tinham o título chamativo, parecia até autêntico, como o Evangelho de Tomé, os Atos de João, mas eles foram reprovados pelo caráter gnóstico que eles tinham, que basicamente
diminui ou desvaloriza o material, o corpo, e supervaloriza a alma. Mas se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o gnosticismo, comenta aí que eu posso fazer um vídeo para vocês. Outra pergunta a ser respondida é católico? E católico aqui no sentido de universal, ou seja, ele comunica a mensagem cristã a todas as pessoas, a todos os cristãos, ou só a um grupo seleto? Por exemplo, as cartas normalmente foram direcionadas a uma igreja, uma cidade, uma região, mas elas falam de um assunto que todos nós cristãos devemos ouvir. Veja Gálatas, fala de um problema que os cristãos de lá da Galácia estavam sofrendo. Eles estavam sendo influenciados por uma doutrina da lei que era contrária ao cristianismo. Por mais que tenha sido escrito para eles naquela época, serve para mim hoje, serve para você, porque a igreja que eu faço parte pode passar por esse problema, a igreja que você faz parte também pode passar. E talvez o aspecto mais importante, o livro demonstrou o seu valor divino guiando a igreja ao longo do tempo. A formação do cânone não foi numa reunião simplesmente onde algumas pessoas estavam reunidas e disseram esse vai e esse não vai. Mas foi um processo longo onde Deus estava junto da sua igreja e os livros foram tomando o seu espaço de acordo com o seu conteúdo. Mas é claro que com o tempo a igreja teve o interesse de declarar publicamente quais livros se encaixavam nesses moldes e constituíam a escritura inspirada por Deus. E a gente tem alguns detalhes registrados sobre isso. Pelo menos nos 2 primeiros séculos, a igreja cristã considerou alguns dos livros deuterocanônicos ou apócrifos como parte da escritura e alguns até citaram trechos desses livros. E no 4º século, alguns, como Atanásio, consideravam esses livros como secundários, fora do cânone, e outros ainda, como Cirilo, consideravam como livros que não poderiam nem ser estudados. Mas já no 2º século, a igreja já tinha o seu cânone bastante estruturado. No ano 150, mais ou menos, Justino já falava dos 4 evangelhos que ele chamava de as Memórias dos Apóstolos. Hebreus, Apocalipse, Tiago e as 4 epístolas católicas menores foram talvez os livros mais injustiçados, vamos dizer assim, e demoraram mais a serem incluídos no cânone de forma geral na igreja. Então hoje nós utilizamos os livros do Antigo Testamento contidos na Bíblia hebraica e os 27 livros do Novo Testamento. E o primeiro documento que declara este como o Novo Testamento canônico é a Carta de Páscoa que Atanásio escreveu para o ano de 367, mas ainda demorou 1,5 séculos até que a igreja reconhecesse isso de uma forma geral. Se você quer ver mais vídeos como esse aqui, não deixa de se inscrever. Clica ali no botão inscreva-se, clica no sininho para ativar as notificações e se você gostou desse vídeo, clica no joinha também. Se você não gostou, clica no outro joinha, não deixe de clicar. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.